Este programa é livre para todos os públicos. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, nós estamos chegando ao final do nosso cerco de Jericó, a última missa, a 7ª missa do cerco de Jericó, que teve como tema Levantai as bandeiras da vitória, baseado lá no Salmo 19. Nós estamos no tempo pascal, e a cada missa, segunda e quarta-feira, ao longo dessas semanas do tempo pascal, nós fomos proclamando as vitórias de Deus. Primeira missa, não sei se você se lembra, ainda na 8ª pascal, nós proclamamos que a nossa bandeira é o ressuscitado. Essa foi a primeira bandeira que nós erguemos. Nós temos um Deus vivo, Ele está ressuscitado, Ele combate por nós. Depois, ainda na mesma semana, nós erguemos a segunda bandeira, que é a esperança. A esperança está viva, a esperança é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou, está vivo. Nós temos por que caminhar, nós temos um motivo para não colocarmos a nossa cara num canto da parede e ficarmos chorando porque tudo está ruim. Não, nós temos um motivo para encarar a vida de frente, nós temos uma esperança, é Jesus, o ressuscitado. Depois proclamamos a bandeira da firmeza da fé contra as tribulações, as dificuldades. Erguemos a bandeira da luz de Deus, Ele é a nossa luz que afugenta toda treva, a luz que vence o mal. Proclamamos a 5ª bandeira, que é o testemunho da fé, no qual nós queremos caminhar progredindo, sempre mais anunciando que é Jesus a nossa força. Depois proclamávamos quarta passada que Jesus é o pão da vida. Ele é a nossa bandeira, Ele nos alimenta.
não é só um ideal, não é só não é uma filosofia de vida, não, ele é uma pessoa, está vivo, ressuscitado, e que nos alimenta para que nós não andemos como zumbis por aí, mas alimentados pela Eucaristia, tenhamos a vida dele em nós. E a última missa. Vai lá. Última missa. Mas é a missa da vitória, é a missa da proclamação. Então, nós proclamamos a vitória de Deus. A vida em abundância é a nossa bandeira. Nós estamos na semana do Bom Pastor, quarta semana da Páscoa. E nós escutamos no Evangelho de hoje, Jesus dizendo várias vezes: as minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem. Meu irmão, minha irmã, se você quer que a bandeira da vitória continue hasteada, continue bem lá no alto na sua vida, que nosso Senhor continue indo à frente da sua vida, se você quiser colher já, enquanto vive nesta terra, vida em abundância, que plenamente nós vamos viver no céu, mas se você quiser já experimentar aqui, da eternidade de Deus, da vida de Deus, precisa escutar a voz dele. Bom pastor não significa assim, só tipo assim, ele é bonzinho, ele é legal. Não é isto. Dizer que ele é o bom pastor, isso eu aprendi com o Padre Jonas, significa que é o cara bom no que faz. Sabe, tipo quando você chega para alguém e diz assim: olha, eu preciso de um mecânico. Aí a pessoa diz: bom, você quer um mecânico ou você quer o mecânico? Aí você diz: não, eu quero o mecânico, que faça o serviço. É esse o sentido quando diz que Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor. Os outros são mercenários. Os outros nos conduzem à morte. E todas as vezes que escutamos a voz de Jesus, inclusive quando Ele nos pede coisas dolorosas, que fazem com que nós saiamos de nós mesmos e perdoemos, e recomecemos, e voltemos, enfrentemos as batalhas, mesmo nesta hora, Ele está nos conduzindo. É o bom caminho do bom pastor. Você precisa escutar o bom pastor. E Ele nos fala. Ele quer nos conduzir por meio da sua igreja. Ele quer nos conduzir por meio da sua palavra. Diz Ele: eu conheço as minhas ovelhas. Ora, se você quiser caminhar com a bandeira da vitória erguida, você precisa entender que há alguém que te conhece, que você não está lutando sozinho, sozinha, as tuas batalhas. O bom pastor está interessado na tua vida, ouviu? Não é só você que está indo atrás dele, que está lutando, que está rezando, que está fazendo o cerco de Jericó, que está pedindo para as muralhas cair. Não! Muito mais do que você interessado na sua vida, é Ele interessado em te dar a vida em abundância, em te dar a vida plena. O caminho. Escuta o Senhor. O que Ele tem te pedido? Escuta o Senhor. Escuta as orientações da tua igreja. Veja, a primeira leitura de hoje nos apresenta Pedro, que aprendeu com Jesus a ser um pastor, um bom pastor. São Pedro, o primeiro Papa. E nós vemos Pedro na primeira leitura de hoje sendo questionado por algumas pessoas, cristãos inclusive, de origem judaica. Eles chegam para Pedro e são meio petulantes, olha só como eles dizem: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. É tão ruim quando alguém vem pedir satisfação da nossa vida e não sabe como perguntar as coisas, né? Que coisa chata. Você quer saber? Saiba como perguntar as coisas. Essa pessoa podia ter dito assim: Pedro, o que aconteceu que você foi lá? E já foi logo acusando: eu soube que você andou com gente que não devia, Pedro. Toma vergonha nessa cara, já não bastava ter negado o nosso Senhor. Foi mais ou menos esse o tom da cobrança. Não estou te falando isso para você virar alguém que fica cobrando que as pessoas falem legalzinho com você, não. Nem sempre elas falam. Mas você, que escuta Jesus, precisa aprender a conversar com as pessoas.
Cuidado com o modo como você vai cobrar as coisas do seu filho. Cuidado com o modo como você vai falar com os seus pais. Cuidado com o modo como você fala com os seus funcionários. Cuidado com o modo com o qual você fala com os seus colegas. Ou com as pessoas que estão acima de você, até na função. Não custa nada ter gentileza. Não custa nada ter bondade nas palavras, imitando o bom pastor. Mesmo que não te tratem com bondade. Porque Pedro faz isso. Pedro recebe uma pergunta meio arrogante, meio incisiva. E Pedro, cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está revolucionando a vida deste homem, e que quer revolucionar a sua e a minha vida, dando-nos vitória sobre vitória. Pedro então começa a dizer: olha, eu também não queria ir para lá, mas foi o Espírito Santo que me mandou. Ele me deu esta visão. Foram 3 vezes a mesma visão. Quando terminei de rezar, chegou uma pessoa, bateu à minha porta, disse isso, 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 e o Espírito Santo me disse isso aqui, por isso que eu fui lá. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar com aqueles pagãos. E quando Pedro prega para eles, agora ele está dizendo para nós, né? O Espírito Santo caiu sobre aquele povo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro entendeu, Deus quer chegar aos pagãos também. Deus quer chegar àqueles que estão longe também. A salvação então não era só para os judeus. Eles estavam compreendendo mais e mais esta verdade. E que bom, né, minha gente? Porque chegou até nós. Chegou até os dias de hoje. Escutar a voz de Deus. Pedro fez algo que ele não gostaria tanto. E sabe, quanto mais nós escutamos a voz do bom pastor, mais nós também vamos aprendendo a imitá-lo, servindo as pessoas, até aqueles que estão longe. Você já pensou em começar a ajudar na sua paróquia? Em procurar até a canção nova? Ou a realidade onde você está aí na sua casa? Algum movimento na igreja para poder ajudar? Ah, padre, mas eu estou ruim, não tenho nada de bom na minha vida. Para com isso. Trabalhar para Deus é um pretexto. Na verdade é Ele que quer trabalhar na nossa vida. Já falávamos disso dias atrás aqui. Veja, o bom pastor quer salvar a muitos. Este salmo que nós cantamos, de que a minha alma suspira por Deus, a verdade é que todo mundo tem sede de Deus. E Deus está precisando também de ovelhas como você e como eu, que tem um coração também de pastor, que sabe escutar a voz dele, mas que sabe também ser voz de Deus na vida de alguém. Eu sei que você tem buscado Deus, eu sei que você precisa de amparo, mas é hora de começar a servir. Leve Deus, leve Deus, leve Deus, leve Deus. Leve esperança, leve a bandeira da vitória a muitos outros. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Você também não quer dar a vida como Jesus? O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Há muita gente se perdendo por aí. Há muita gente procurando saciar a sua sede em águas sujas. E não entenderam ainda que precisam buscar saciar a sua sede em Jesus, o Redentor, aquele que está vivo. Quando Ele nos chama de ovelhas, não é no sentido pejorativo do tipo, você não entende nada, eu é que sou o pastor e você que é ovelha. Não é isso. Mas Ele sabe que você precisa de cuidados, é este o sentido. E se você não está escutando a Ele, a quem você está escutando? Se não é a voz dEle que nós estamos obedecendo, a voz de quem, meu irmão, minha irmã, que nós estamos procurando pôr em prática? Porque tem gente hoje em dia que não faz uma vírgula diferente do que aquele youtuber disse, do que fulana mostrou naquela propaganda, mas está com dificuldade de escutar a voz de Deus, porque Deus não fala comigo
E quando foi a última vez que você se colocou de verdade em oração sincera? Quando foi que você foi procurar o que o Papa Francisco disse? Quando você foi procurar o que teu pároco disse? Ah, meus irmãos, nós estamos num tempo de muita informação, para lá e para cá. Nós precisamos saber eleger que voz nós vamos escutar. Escute o bom pastor, para ter vida em abundância, para seguir com a bandeira da vitória erguida, e para anunciar a vitória para muitos outros, que como nós também são ovelhas, mas que precisam de ovelhas com coração de pastor. Para isso, não tem outro jeito, senão escutar a Deus. Escutar a Deus. Fique em pé por um instante. Põe a mão no seu coração e repete assim com o Padre: Senhor, muitas vezes eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo de te servir. Às vezes eu tenho medo, Senhor, de cair. Eu tenho medo de não saber anunciar. Às vezes eu me confundo, Senhor. Eu acabo escutando pessoas que eu não devia escutar. E eu esqueço de dar ouvidos à tua palavra. Mas hoje eu me decido, Senhor, a caminhar de vitória em vitória. Eu me decido, Senhor, a caminhar experimentando esta vida em abundância, que vem pela escuta da sua palavra. Me ajuda a dar tempo para a sua palavra. Me ajuda a me alimentar da sua palavra. E da Eucaristia. Porque se eu estiver contigo, Senhor, ainda que eu ande pelo vale tenebroso, mal algum eu temerei. Mal algum eu temerei. E veja, para só um pouquinho aí, escute. Porque a questão é nós andarmos com Ele, porque Ele já está andando conosco. Mas não é só Ele estar ao nosso lado, é conhecimento, é inter-relação da nossa vida com a vida dEle. Isso não se faz sem escuta. Com a mão no seu coração, cantemos: ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, mal algum eu temerei. Ele está comigo, e eu me decido a estar com Ele. Só as vozes e o carrom, vai lá, bem forte. Ainda que eu passe como um exército que caminha de vitória em vitória. É assim que nós vamos caminhar, Senhor. Nada temeremos. Ainda que eu passe pelo vale, nada temerei, nada temerei. Todos os instrumentos, ergue os seus braços no alto, proclame esta verdade. É o Senhor a nossa vitória. Não vamos nos entregar ao medo, não vamos nos entregar à depressão, não vamos nos entregar ao medo das doenças, da violência, das ameaças, do mal. Não, nada temeremos. O Senhor é a nossa vitória. Acima do luto está o Senhor. Acima do desemprego está o Senhor. Acima das aflições está o Senhor. Nada temeremos, nada temeremos, nada temeremos. Escolhemos caminhar com o Senhor, bom pastor, e contigo não temeremos. Contigo venceremos, venceremos, venceremos. Somos teus, nosso Senhor e nosso Deus. Somos teus. Traz de novo a mão no seu coração.
e diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nada temerei. Nada. O Senhor é a minha vitória. O Senhor é a E à minha tua vitória. voz as muralhas vão ao chão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Ajuda-nos a comunicar isso a muitos outros, a sermos anunciadores desta verdade. O Senhor está conosco, como valente guerreiro, como bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José,